Será que a maturação em barrica de vinho tinto consegue acrescentar personalidade a um whisky sem apagar a identidade do destilado? Bem, depois de provar esta garrafa, eu acho que encontrei a resposta. Hoje vamos conhecer um pouco deste Thompson Brothers Tullibardine 10 anos, um whisky que passou toda a maturação no mesmo barril de vinho tinto. E o mais interessante é que, apesar da influência do barril, o destilado continua claramente presente. Quem são os Thompson Brothers? Os irmãos Phil e Simon Thompson começaram a ganhar notoriedade através do Dornoch Castle Whisky Bar, em Dornoch, que ao longo dos anos se tornou uma referência para os apreciadores de whisky na Escócia. Mas a história dos irmãos não começa propriamente na destilaria. Em 2013, os irmãos estabeleceram a empresa originalmente como Black Isle Whisky Company, trabalhando principalmente com whisky e rums de outras destilarias e começando a desenvolver os seus próprios engarrafamentos independentes. A experiência adquirida no bar, o contato com whiskies antigos e a paixão pelos métodos tradicionais de produção levaram-os a querer dar o passo seguinte: produzir o seu próprio whisky. Em 2015 conseguiram a autorização para transformar uma antiga estação de bombeiros do século XIX, localizada junto à Dornoch Castle Hotel, na futura Dornoch Distillery. Depois de uma campanha de crowdfunding apoiada por centenas de entusiastas do whisky, começaram a instalar o equipamento. E no final de 2016 já estavam fazendo fermentações e destilações experimentais. E em 2017 chegou o momento tão aguardado: produzir o primeiro Dornoch New Make Spirit. E começaram a encher as primeiras barricas. E aqui está uma parte importante da história dos Thompson Brothers. Enquanto o whisky de Dornoch estava a fazer aquilo que todo o bom whisky precisa de fazer, que é passar os primeiros anos maturando, os irmãos começaram a selecionar whiskies de outras destilarias para os seus próprios engarrafamentos independentes. Essa atividade tornou-se uma fonte essencial de rendimento para a empresa durante os primeiros anos, enquanto o próprio whisky da Dornoch Distillery estava em processo de maturação. É precisamente nesse contexto que surge esta garrafa. Este Tullibardine, portanto, não é um whisky produzido pelos Thompson Brothers. É um whisky da destilaria Tullibardine, selecionado, maturado e engarrafado pelos Thompson Brothers enquanto engarrafadores independentes. E é isso que torna esta prova particularmente interessante, porque aqui não estamos apenas a provar um Tullibardine, estamos também a provar a visão dos dois irmãos sobre aquilo que eles acham que um whisky deve ser. E agora sim vamos ao que realmente interessa, no olfato. Numa primeira aproximação, o álcool aparece primeiro. Não chega a incomodar, mas domina um pouco. Em provas anteriores eu esperei 10 minutos e o álcool realmente integra-se muito melhor e o whisky começa finalmente a revelar todas as suas camadas. E é aqui que eu encontro um dos aspectos mais interessantes desta garrafa. Na minha percepção, as notas florais pertencem claramente ao destilado da Tullibardine. Mas a barrica de vinho tinto acrescenta frutos vermelhos, compota de uva passa e uma influência vínica muito elegante. Depois aparecem notas de toffee amanteigada, açúcar mascavo e um ligeiro café e cacau que começam desde logo a antecipar aquilo que eu vou encontrar no paladar. Na boca a entrada é cremosa e bastante untosa, mas poucos segundos depois os taninos entram e mudam completamente a experiência. A boca seca e aparece aquela adstringência típica de uma boa barrica vínica. Voltam aquelas notas de compota, frutos vermelhos, uva passa, noz moscada, pimenta, café e um toque de toffee amanteigado que equilibra muito bem toda esta secura. Aqui aquela nota de cacau merece uma referência especial. Não é um chocolate doce, mas sim um cacau mais intenso e ligeiramente amargo. Bem, e esse cacau, em conjunto com os taninos, reforça a sensação de secura na boca, criando uma adstringência muito interessante e bastante característica deste tipo de maturação. O final é longo e a pimenta permanece durante bastante tempo entre os lábios e a gengiva, o que potencializa a sensação de permanência na boca. Bem, no retrogosto não surgem propriamente notas novas. As notas que apareceram no paladar prolongam-se de forma consistente e até desaparecem lentamente. E sinceramente, isso não é uma crítica. Para mim, demonstra que o whisky tem uma identidade muito bem definida
e linear. E então, vale a pena investir numa garrafa como esta? Na minha opinião, sim. Não porque seja um whisky extremamente complexo e interessante, mas porque apresenta um perfil muito bem definido e fácil de interpretar. É uma escolha excelente para quem já tem alguma experiência no mundo dos single malts e quer começar a explorar maturações diferentes. Eu recomendo particularmente este tipo de maturação para quem quer desenvolver aquilo que eu gosto de chamar de biblioteca sensorial. Quanto mais referências tivermos, mais facilmente conseguimos entender o que pertence ao destilado e o que foi acrescentado pelo barril. E este Thompson Brothers Tullibardine 10 anos faz exatamente isso. Mostra que uma barrica de vinho tinto pode adicionar notas de frutos vermelhos, os taninos mais carregados, sem apagar o caráter floral e elegante do destilado da Tullibardine. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que o mundo do whisky não pare de nos surpreender. Até a próxima.